Olá, seja bem-vindo a esse vídeo. Eu me chamo Felipe e esse vídeo faz parte de uma playlist que nós temos feito a respeito de desenvolvimento de APIs com Laravel. Nós, no último vídeo aí, estávamos abstraindo aí a nossa lógica de saída JSON aí da nossa API. Gostaria de pedir para você deixar o seu like aí para o vídeo ajudar mais pessoas, se inscrever no canal aí para continuar nos acompanhando, tá? E vamos lá. Então, no último vídeo, deixa eu só fechar aqui que está um pouco de barulho. No último vídeo, nós abstraímos aqui a nossa camada de JSON, né? Então, o nosso service ficou muito mais limpo aqui. E nós vamos finalizar aqui a nossa implementação aqui dos outros endpoints, tá? A nossa limpeza aqui dos outros endpoints, né? Então vamos lá, vai seguir agora tudo o mesmo padrão aqui, ó, execute. Eu posso até copiar esse cara aqui, ó, fazer o seguinte, vou copiar esse cara, eu vou colar aqui, aqui só vai mudar aqui, ó, find, certo? Só vai mudar o find, eu jogo o ID aqui. Eu posso apagar esse cara. Aqui eu colo esse cara aqui de novo. Aqui seria o meu store, tá? E o meu request eu envio para cá. Beleza? Apago todo esse cara aqui, porque agora toda essa lógica está abstraída lá na nossa trade. Eu copio esse cara aqui, update, meu request vem para cá. Beleza? Apago todo esse cara, porque isso aqui, né, já foi para lá, tal. Eu não sei porquê. Ah, falta o ID aqui, né? Falta o ID. Ah, o service eu acho que ele inverte. Deixa eu ver aqui. Repository. Eu não sei se ele inverte aqui os parâmetros. Eu estou no update, certo? Meu update. Então eu envio o ID primeiro e depois. Aqui eu recebo um array, certo? Peraí. Deixa eu voltar aqui só para ver como que eu envio aqui. Eu envio validated, né? Então aqui eu vou enviar um ID. E aqui o request validated. Validated. Certo. E aqui eu apago esse cara. Vou fazer o seguinte, vou dar uma quebra aqui, ó. Ficou um pouco longo aqui. Vou dar uma quebra aqui. Ficou um pouco mais legível aqui o nosso código. E no destroy. No destroy a gente faz a mesma coisa aqui. Destroy. Eu envio o meu ID. Beleza? E vamos testar esses caras agora, tá? Aqui, acho que tem algum problema aqui também. Aqui a gente envia o validated, né? Validated. Beleza. Nosso request validated. E vamos testar aqui agora os endpoints. Vamos lá. Então esse cara aqui a gente já testou. Deixa eu pegar esse cara aqui que a gente inseriu. Ó. A gente vai selecionar ele ali no nosso find. Vou selecionar ele aqui no nosso find. Eu vou pegar aqui o token. Um token mais atual. Então, estou selecionando aqui a minha category. Beleza, ó, category found successful. Né? PC Gamer, beleza. Nós vamos inserir aqui uma nova category para testar também o endpoint de post. Então, deixa eu copiar meu token aqui. Aqui, vou colocar aqui
colocar aqui, ó, consoles videogames. Seria uma categoria. Beleza, foi inserida, ó, consoles videogames. Foi inserida. Eu vou alterar o nome dela aqui. Então, vamos testar aqui o nosso PUT. Vamos testar o nosso PUT. E eu preciso do token também. Então, eu vou jogar o meu token aqui no meu PUT. E foi alterado, ó. Tá? Deixa eu só alterar aqui, ó. Colocar aqui, colocar aqui maiúsculo, tá? Consoles de videogames. Aqui, ó, consoles de videogames. Beleza, foi alterado também. E também o nosso delete. Deixa eu pegar meu token aqui. E aqui o nosso delete. Eu vou alterar esse cara aqui, consoles de videogame. Nós vamos alterar, não, nós vamos removê-lo, né? Nós vamos removê-lo. E beleza, category deleted successful. Então beleza, a nossa abstração deu certo, todos os nossos endpoints estão funcionando, o nosso código agora está muito mais limpo e vejam como está bem mais agradável aqui o nosso código, né? Abstraído, isso dá para ser reutilizado aqui em todas os nossos endpoints. E vamos padronizar aqui, ó, tem mensagens em português, né? Então nós vamos padronizar aqui as mensagens, deixar em inglês então, tá? Vamos deixar tudo em inglês aqui, ó. Não foi possível efetuar a operation. Vou colocar aqui, ó, operation don't is executed, né? Executed in. Então, a operação tal não foi executada na entidade category, por exemplo, né? Vai servir também para products, para outras coisas. Vamos ver se tem mais mensagem em português aqui. Aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. An error occurred during operations tal in. Beleza? Nossos validators também, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou tirar aqui esse método aqui do validator, tá? E ele vai retornar tudo em inglês. Aqui, ó. Se eu não setar aqui as mensagens no validator, ele vai retornar tudo em inglês, ó. Quer ver? Ó? Vou tentar inserir aqui. Vou tentar inserir aqui uma nova category aqui, ó. Aqui, ó. Vazio, ó. The title field is required, tá? Se eu colocar aqui 3, ó, ABC, ele não vai aceitar. Ah, ele criou. A partir de 3 caracteres ele já cria, né? Um caractere, ó. The title field must be at least 3 characters, né? Então, o título precisa ter 3 caracteres, certo? Se eu tentar colocar um numérico aqui, ó, o título precisa ser uma string, tá? The title field must be a string. Precisa ser uma string. Então, eu tirei lá, aí as mensagens por default já ficam padronizadas em inglês, tá? Então, é isso. Terminamos aqui a nossa abstração. Agora a gente vai avançar aí para o desenvolvimento, né, a partir do próximo vídeo, para o desenvolvimento do nosso endpoint de products. E a gente vai usar alguns recursos do Laravel que a gente não utilizou aqui no category, tá? A gente vai utilizar aqui, por exemplo, um API resource, coisas desse tipo que a gente não usou aqui no categories, tá? E isso leva a gente aí a ter um conhecimento maior aí de todo o ecossistema do Laravel, tá? Então é isso. Eu gostaria de pedir aí para você curtir o vídeo aí, para que ele seja recomendado aí, ajudar mais pessoas. Se inscreve para continuar nos acompanhando. Eu agradeço aí, até a próxima.